Vamos lá, senhores, vamos dar continuidade ao nosso estudo aí acerca da lei de tortura, tá? A lei 9455. Nós já estudamos aí a tortura prova, nós já estudamos aí a tortura crime, né? E agora nós vamos trabalhar mais uma modalidade de tortura. Nesse bloco nós vamos trabalhar a tortura discriminatória, também chamada de tortura racismo, tá? Você vai notar comigo que os próximos blocos, onde nós vamos trabalhar as modalidades de tortura, eles serão mais curtos, tá? Por quê? Porque muita coisa que nós já falamos ali na tortura prova e na tortura crime se adequa aqui às demais modalidades, sem falar que acerca da modalidade de tortura discriminatória, da tortura castigo, que vai ficar para o próximo bloco, e da tortura de pessoa presa, a doutrina não fala tanto porque é bem autoexplicativo, não tem muito mistério, tá ok? Então vamos lá, senhores. Nós vamos trabalhar agora a terceira modalidade de tortura, que é a tortura discriminatória, tá? Também conhecida como tortura racismo. Prestem bem atenção. Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, nós já falamos sobre isso, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Agora presta atenção. Em razão de discriminação, agora cuidado, racial ou discriminação religiosa. Senhores, aqui nós entramos num tema, tá? Em que a doutrina critica muito o legislador, e com razão, tá? Porque o legislador, ele define a tortura discriminatória somente sobre dois aspectos, duas modalidades de discriminação: a discriminação racial e a discriminação religiosa. Nós sabemos que existem inúmeras modalidades de discriminação, existem várias formas de discriminação. Você tem discriminação por procedência nacional, você tem discriminação por orientação sexual, você tem discriminação por condição social, tá? Nós temos aqui um rol imenso, tá, de modalidades de discriminação. Ocorre que, e preste atenção nisso, tá? Ocorre que, para configurar a tortura discriminatória, somente a conduta ela tem que recair sobre raça, né, discriminação racial ou religiosa, tá ok? O que a doutrina critica aqui? O legislador ele deveria ter colocado que a tortura discriminatória ela deveria se basear em qualquer modalidade de discriminação. Porém, o legislador não optou, tá, por seguir essa fórmula, tá? E ele restringiu a prática da tortura e discriminação somente quando a conduta se baseia em discriminação racial ou religiosa, não abarcando aqui outras modalidades de discriminação. Agora, cuidado com o seguinte, olha só. O STF ele se manifestou, tá, em uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão e também diante aí de um mandado de injunção, tá ok? Pela seguinte situação. O legislador ele não legislou acerca da discriminação baseada em homofobia e transfobia, tá ok? E o STF, diante dessa omissão do legislador, ele entendeu que, preste atenção nisso, que a homofobia, tá? Atos homofóbicos e a transfobia, atos de transfobia, tá? Elas se enquadram, tá, como tipo penal previsto na lei de racismo, até que o Congresso Nacional edite uma lei sobre a matéria. Presta atenção nisso aqui, senhores. Então, olha só. Se você parar para analisar, nós temos lá a lei de preconceito, né, que é a lei do racismo. Beleza. Só que o que acontece? Quando eu falo de homofobia e quando eu falo de transfobia, o legislador, né, ele não regulamentou, ele não criou nenhuma lei, tá, que venha a combater de forma efetiva essas modalidades de discriminação. Diante dessa omissão do legislador, o STF entendeu que até o momento, até
quando o legislador não legislar sobre homofobia, sobre transfobia, essas condutas aqui serão equiparadas, tá, a racismo. É isso mesmo. Serão equiparadas, elas irão se enquadrar, tá, na lei de racismo. E com base nesse entendimento do Supremo, eu venho te perguntar, e aí, professor? Se a tortura for praticada com base na discriminação por homofobia ou por transfobia, isso aqui se adequaria ao tipo penal de tortura discriminatória? Essa é a pergunta que não quer calar. Apesar de ter divergência, você vai seguir o seguinte para a prova, que é o que a doutrina majoritária defende, tá? Graças a essa equiparação realizada aqui pelo Supremo Tribunal Federal diante da omissão do legislador, já que ele está falando que atos de homofobia, atos de transfobia, já que não estão regulamentados ainda, se equipara, né? Deve ser aplicado a lei do racismo, eu devo entender que se a tortura, se o constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, se basear na discriminação por homofobia ou transfobia, como isso aqui foi equiparado à situação de racismo, também deve ser equiparado, tá, à tortura discriminatória. Por quê, senhores? Você tem que tomar cuidado, porque a tortura discriminatória, ela falou somente de duas modalidades de discriminação. A discriminação racial e a discriminação religiosa. Aí vem a pergunta, ué, professor, mas transfobia e transfobia, isso aqui não tem a ver com orientação sexual? Sim, o problema é que o Supremo, enquanto o legislador não criar uma lei, não regulamentar, não proteger, né, e vir a prevenir aqui e reprimir essas formas de discriminação, se isso aqui está sendo encaixado na lei de racismo, né, eu devo entender, tá, como uma modalidade de discriminação racial. E por essa razão, se encaixa perfeitamente, é perfeitamente possível a configuração da tortura discriminação com base, tá, na tortura praticada em face de discriminação homofóbica, tá, e transfóbica. Beleza? Agora cuidado, cuidado, e aqui o aluno se confunde todo. Presta bem atenção. Se a questão da sua prova, tá, como ocorreu em 2022, se eu não me engano, Instituto AOCP, último concurso para a Polícia Civil do Estado de Goiás, se eu não me engano foi isso, tá? Nós tivemos uma questão que falou o seguinte: configura tortura, discriminação, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com base em discriminação por orientação sexual. Se a questão da sua prova colocar orientação sexual, não especificar homofobia e nem transfobia, e falar de uma forma genérica, mera orientação sexual, isso aqui não configura tortura discriminatória. Por quê? Porque tortura discriminatória, ela se baseia em raça, não é isso? Discriminação racial, raça, ou religiosa. E quando eu falo orientação sexual num termo amplo, tá? O STF não equiparou qualquer modalidade de discriminação por orientação sexual como modalidade de racismo. O STF especificou homofobia e transfobia. Então é simples, falou em homofobia e transfobia, é possível sim tortura discriminatória, porque está equiparado à raça. Não especificou homofobia nem transfobia, falou de mera orientação sexual, mera discriminação por orientação sexual, falou num termo mais amplo, não configura tortura discriminatória, porque nem toda discriminação por orientação sexual é equiparada a racismo, somente homofobia e transfobia. Beleza? Tranquilo até aqui? Ótimo. Senhores, toma cuidado que, apesar de fugir um pouquinho do tema, eu aproveito e falo para vocês o seguinte: o STF também entendeu que se ocorrer um homicídio, tá,
baseado em homofobia e transfobia, né? Se o sujeito matar alguém por homofobia, isso aqui configura homicídio qualificado por motivo torpe, tá ok? Beleza? Segundo o STF, mais uma orientação aqui, toma cuidado com isso. Segundo o STF, a discriminação baseada no fato da vítima ser judia, né? Judeu, tá? Isso aqui se enquadra em discriminação racial. Isso aqui não se enquadra em discriminação religiosa, tá? Se você praticar discriminação pelo fato da vítima ser judia, tá? Isso aqui não é discriminação religiosa. Isso aqui é discriminação racial. Tranquilo, senhores? Fácil até aqui? Senhores, como eu falei, blocos curtos, tá? Não tem muito o que falar, só toma cuidado, tá? Com essa questão aqui da homofobia, transfobia, que é diferente, tá? Da discriminação por orientação sexual. Com certeza isso aqui é o que mais tem tendência de cair em prova. Homofobia e transfobia, sim, é possível tortura discriminatória por serem equiparadas a racismo, enquanto o legislador não legislar sobre a temática. Já a orientação sexual, como é um termo mais amplo, não é possível tortura discriminatória, porque a tortura discriminatória se baseia em somente duas modalidades de discriminação, racial e religiosa. Beleza até aqui, senhores? Tranquilo? Próximo bloco nós vamos estudar a tortura castigo, sem dúvida uma das que mais cai em prova. Aguardo você no nosso próximo bloco.